A paz do Senhor, meus irmãos. A você que acessa esse vídeo aí, muito obrigado. Se você acessou pelo tema, é porque você tomou posse ou está trabalhando no reino. Porque muitas vezes a gente pensa que o pastor, só quem entende é o pastor, né, do segmento apostólico. Mas a gente que está bem próximo, a gente também tem uma experiência vasta nessa área, né? Porque mexer com pessoas, liderar pessoas não é fácil. Nós estamos aqui mexendo com pessoas falhas, né? Se é humano, é falho, né? Tem suas deficiências. E se você acessou esse vídeo pelo tema, é porque você está se municiando de experiência, né, para fazer a obra do Senhor. Isso é muito importante. Vamos então ao primeiro tópico aqui. Se você tomou posse, o que eu faço agora? A Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra e não inventar muito, né? Hoje nós temos aí muitas igrejas transformando o ensinamento pelo entretenimento, né? Trocando, né? Não, para me chamar alguém, para me ter a casa do Senhor cheia, eu preciso ter entretenimento e vai deixando o ensinamento de lado. Segundo Timóteo, capítulo 4, nos ensina a trabalhar genuinamente dessa forma. Olha só. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Veja bem que aqui Paulo já estava nos falando que haveria tempo que nós não andaríamos mais na sã doutrina, né? Ou seja, ficaríamos doentes com tantas coisas acontecendo, né? E o segundo item aqui, ele fala o seguinte: não explore muito os fiéis, não faça muita campanha, explorando as pessoas. Isso não convém, né? A Bíblia diz que em Malaquias, vamos aqui em Malaquias, que é bom a gente estar citando a referência bíblica, por quê? Porque aí não fica por eu falar, né? Às vezes a gente fala as coisas, não tem base nenhuma, vai mostrando o seu parecer sobre as coisas. E na palavra do Senhor, no ministério do Senhor, não existe isso da gente. Pode até dar uma opinião, mas não existe você ficar enfeitando muito, se você não tem referências bíblicas para comprovar o que você está falando. Malaquias 3:10 diz o seguinte, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mas eu vou me ater nessa parte A aqui: trazer todos os dias da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então, os dízimos e as ofertas, eles devem manter a casa do Senhor, como também o salário pastoral, né? Porque a Bíblia diz que aquele que viva que prega o Evangelho, que viva dele, né? Então, se a Bíblia fala isso, é porque a gente precisa, não tem nada contra, nada que desabone o pregador viver do Evangelho, não. Se ele prega o Evangelho, ele precisa viver do Evangelho mesmo, né? O Evangelho precisa custear essas despesas, né? Isso é coisa já bem, não precisa nem a gente
falar muito sobre isso, né? Então é isso aí. Vamos mais agora para outro tópico. Olha, procure ter comunhão com todos. Hebreus 10 e 24. Vamos ver lá o que está dizendo. Não deixando a nossa... aliás, 10 e 24 diz o seguinte. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Né? E aqui eu abro um parênteses para aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não nasci para estar socado dentro de uma igreja. Eu posso muito bem ser crente em casa. Eu posso congregar online. Eu não preciso estar... A gente não precisa para amar as pessoas, para ter comunhão com as pessoas. Não precisa, não. Aí a Bíblia diz assim, ela continua no versículo 25, diz o seguinte, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Né? Ou seja, quanto mais passam os dias, mais a gente tem que cuidar um do outro, ajudando nas palavras, em comunhão. Só aí a gente tá junto nessa caminhada, a gente mostra de que lado está. Um certo surdo, mudo, ele não ouvia nem falava, né? E ele passava para a igreja, ia a todas as reuniões. E um homem em tom de deboche, quando ele cruzou a praça, falou com os amigos, aí ó, lá vai o Zé. O Zé vai para a igreja, mas ele não ouve nem fala. E começaram a sorrir. Eu vou perguntar para o Zé por que ele vai para a igreja. E aí ele chegou, Zé, fala para mim uma coisa, por que você vai para a igreja? Você não ouve, você não fala, né? Escreveu no papel, mostrou para ele lá. E aí ele disse assim, eu vou para a igreja e tenho prazer em ir porque eu preciso mostrar para Deus e para as pessoas de que lado eu estou. Aquilo lavou a alma da gente, né? De sabedoria, porque ele respondeu muito bem, né? A gente tem que mostrar para Deus e para a sociedade de que lado a gente está. Hoje o que a gente vê são pessoas em cima do muro, não se decidem. Outros têm até vergonha de dizer que é crente, dizer que é evangélico, dizer que é seguidor de Jesus. Porque hoje, eu vou usar o termo evangélico, que é para ficar em cima do muro, né? E aí uns falam até baixo, né? Eu não acho que a gente tem que ter orgulho para nada nessa vida. Mas a gente tem que ter uma consciência firmada em alguma coisa, né? Decidir, decisão própria. Não deixar que ninguém interfira na sua crença, na sua fé, no que você acredita, né? Aqui tem o seguinte, não repetitivo no falar. Tem gente que prega sermão, o mesmo tema, todo dia. Faz um estudo lá do livro, todo dia ele repete a mesma coisa, a mesma passagem. Gente, a Bíblia é muito extensa. Não precisa você fazer uma campanha, vamos dizer, de 6 meses, no mesmo capítulo, no mesmo livro. Porque você não explora a Bíblia, ela tem muito recurso, né? E tem gente, vou dizer para vocês, olha, tem ovelha que ela não lê a Bíblia, ela só vai ouvir a Bíblia quando ela vai aos cultos. Infelizmente, nós temos isso no dia a dia. Então, se você não aproveitar a oportunidade que você tem para transmitir a palavra, você vai estar em falha. Então, aí faz aquela repetição. Olha só aqui o que diz aqui, ó. Mateus 6 e 7, vamos lá. Aí ele diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nisso aqui, para a gente ter uma base, que está se tratando a oração, tudo bem. Uma oração repetida, né? Uma oração gravada aí. Todo dia você repete a mesma oração. Nem Deus não quer isso. Deus quer que você se expresse,
Deus quer que você mostre o que você quer, o que você está precisando. É uma conversa com Deus, né? Aí você vê, na oração já fala assim. Imagina na pregação que está ali a pessoa ouvindo você, né? Se Deus não quer que a gente fique repetitivo com as coisas, imagina o homem que é cheio de falha. Aí você fica naquele sermão repetitivo, gente. Ah, vamos estudar o livro tal. Aí o livro já acabou, mas você fica naquilo. É complicado essas coisas. Eu não tenho nem como ter recurso aqui para ir além, né? Nos ensaios, evite brincadeiras. Eclesiastes 5. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Eclesiastes 5. E deixa eu falar para vocês. Eu sou do tempo que eu já vi com meus olhos crentes serem batizados no Espírito Santo, no ensaio. Pessoas saíam falando em línguas, se arrepiando, sentindo a presença de Deus. Em muitos ensaios hoje a gente vai, só vê carnalidade, piadinha, conversa paralela, né? Olha aqui o que diz Eclesiastes 5, olha. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Por isso que Paulo fala do culto racional, né? Com sabedoria. Olha só, não fique triste por falta de oferta. Por quê? Às vezes a gente fica triste por não ver as pessoas contribuindo na obra do Senhor. E o líder, ele passa muitos apuros para pagar as contas, porque quando a gente vai à casa do Senhor, a gente usa o banheiro, gasta água, a gente usa energia, e as pessoas pensam que quem paga isso é através dos dízimos das ofertas que a gente paga, né? Então, se não há quem oferte, quem pague, alguém tem que pagar, né? E muitas vezes a pessoa que paga, que vai pagar, nem trabalhando está, né? Que é o líder da igreja, né? O pastor. E aí ele não trabalha, vive do evangelho, né? O que a Bíblia não proíbe, mas também exorta aqueles que usam do evangelho para se beneficiar, né? Para ter proveitos, né? E aí, quem é que paga essa conta? É 2 Coríntios 9, 7. Vamos lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando a gente está triste porque não temos como pagar as contas, somos líder e tudo está no nosso nome, muitas vezes, no nome da igreja, e a gente preza pelo nome da igreja, a Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração. Mas isso tem que ser pregado, tem que ser ensinado para as pessoas, né? Isso aqui não é iludir a pessoa, não é convencer as pessoas a dizimarem e ofertar na casa do Senhor, não. Isso aqui, Paulo ensina a nós que nós podemos ter um lugar para adorar a Deus, um templo bonito, muitas vezes, construído com os dízimos e as ofertas, e também ter a manutenção disso. Isso aqui não é difícil entender isso aqui, não. Isso aqui, a pessoa, por mais pobre de entendimento, ele vai compreender isso, né? A gente faz muitas coisas americanas, né? A gente faz um churrasco americano, chama a família, eu vou fazer um churrasco, quero que todos vocês vá, mas eu não estou em condição de manter
Esse churrasco não, então vamos fazer ele americano. Você leva 1 quilo de carne aí, o outro leva 1 quilo de linguiça, o outro leva um arroz, uma farofa. E assim a gente junta, todo mundo se congratulata, vamos dizer assim, né? Se junta ali, faz uma festa maravilhosa. E é assim que as coisas acontecem na casa do Senhor também. Vamos fazer um templo? Vamos. Para a gente congregar junto, para a gente se juntar. E aí isso é americano, cada um contribui. Só que tem a manutenção desse templo, né? Como eu falei, água, luz, material de limpeza. E tem que manter limpo, tem as pessoas que vai lá limpar, tem outros que já conseguem pagar funcionário. Isso é plausível, né? Mas é assim que a gente faz, é cada um contribuindo, né? Então todos contribuem, fica mais fácil, né? Tá aqui, ó, não seja pesado a ninguém. Tipo assim, não explore ninguém. Como eu falei aqui nesse tópico de cima, falei que as pessoas estão, né? Mas aqui, faz só a coisa que deve ser feita. Não explora ninguém, gente. Não faz coisa demais. Trabalhe, consiga as coisas que você precisa, né? E faça conforme as tuas forças, né? Sabe por quê? Tem pessoas que usam do Evangelho porque tem preguiça de trabalhar. E a Bíblia condena isso. Não faça isso, meu irmão. Não vá para o ministério de Deus porque você não quer trabalhar, tem dificuldade com horário, tem dificuldade em acatar ordens. Meu irmão, se você tem dificuldade para acatar a ordem na vida material, sendo funcionário de uma empresa, tem dificuldade em cumprir horário, no reino dos céus você não vai prestar, não. Você vai dar trabalho ao ministério. Vamos ler essa referência aqui? 2 Tessalonicenses 3, 6 e 8. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, né? Paulo está dizendo o seguinte: faça o que for preciso, nem que tenha que trabalhar dia e noite, mas não queira ser aproveitador das pessoas, que não vai dar certo. Se aproveitar de situações para se dar bem, né? Como eu falei aí no vídeo em cima, irmãos, tem igreja que é campanha, em cima de campanha, parece que os dízimos e as ofertas não tá dando. Então, quanto mais se aumenta o dízimo de oferta, vamos fazer mais campanha. Irmãos, eu não sou contra a campanha, desde que tenha fundamento. Desde que isso não seja exploração. Você vai responder diante de Deus se você pesar a mão nos fiéis. A retirada da lã sem controle, ela é complicada e ela chega um ponto que ela não vai ter mais controle. Vai para a avareza. Cuidado para você não alcançar essa fase. Muitos caíram através disso, compram carros novos, fazem coisas fazem projetos fora da racionalidade e depois querem pagar o preço através dessas coisas, né? Fazendo as pessoas pagarem por seus erros, né? E isso Deus vai cobrar, e quando a conta chegar, meu irmão, vai ser, né, complicado. Não seja murmurador, não use a tribuna para estar reclamando das coisas, para estar jogando piada nas pessoas. Isso é lamentável, as pessoas que sobem no púlpito para jogar piada, para murmurar das coisas. 2 Timóteo 3 e 8, nós já estamos nele aqui, ó. Olha só. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento
e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles dias, o daqueles, né? Vamos dizer assim. Então, Janes e Jambre, eles foram oposição no ministério de Moisés. Esses homens blasfemavam, esses homens inventavam coisas para poder atrasar o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ministério de Deus, o ministério de Moisés, né? Moisés pregava só o que Deus mandava, mas esses homens foram oposição, né? E isso é manifesto nessa questão da murmuração, né? Que a coisa é braba quando ela chega, né? E outra coisa, não fique dando más respostas, usando da sua autoridade, abusando da sua autoridade só porque você é pastor e aí você fica dando mais respostas em todo mundo. Exploração de poder, né? Tá aqui em Romanos 12:10. Vamos ver o que amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? E para completar, olha só aqui, o que diz aqui. Quando a pessoa é muito vagaroso com as coisas, parece que não anda, os projetos não andam, é cheio de ideia, fala muito, mas faz pouco. O Senhor diz assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, que muitos pastores não querem mais orar, esqueceram da oração, né? Ele quer ter fazer as coisas sem buscar a Deus, sem ter resposta, sem ter conversa com Deus, sem intimidade, não tem como. Esse aqui vai ser o fracasso do seu ministério, né? Aí ainda diz mais, comunicai com os anjos, com os santos, nas suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui entra na questão da gente ficar murmurando, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Um tempo desse aí, um pastor falou assim, eu não vou em velório, é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu odeio fazer cerimônia fúnebre, eu não gosto de fazer isso. Se você não gosta, você precisa indicar alguém que gosta. A igreja precisa fazer isso, você não pode se excluir dessa forma, não vou fazer e fica por não fazer porque você não gosta, porque o nenenzinho de mamãe não gosta. A palavra de Deus ensina isso muito bem, né? Ainda diz ainda, seja unânimes, ou seja, seja humano entre um e o outro, veja a necessidade, né? Não ambicioneis coisas altas. Tipo assim, tem gente que faz uns planos altos fora do seu alcance. Eu não digo para você ter sonhos bons, não. Tem que ter mesmo, tem que sonhar. Mas tenha pé no chão para fazer isso. Não faça compromissos impossíveis de serem cumpridos, né? Mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábio em vós mesmos, dizer só eu que sei transmitir a palavra, só eu que sei fazer. Aí o pastor é o porteiro, é o sonoplasta, ele é o líder do louvor, ele e a esposa dele, os filhos, é só eles que sabem fazer a obra. Não distribuem para ninguém, fica uma coisa monopolizada. É igual aquelas pessoas que faz faculdade, né? E diz assim, a partir de agora, bota a gravata assim e fala assim, a partir de agora, quem vai pregar é só os que sabem falar bonito. Não podemos dar oportunidade a pessoas menos alfabetizadas que erram nas suas palavras. Queremos ouvir coisas inefáveis.
E aí faz essa monopolização. Aí fica só 2, 3 tendo oportunidade direta, repetitivo, e deixam de distribuir cargos, né? De fazer as coisas dividido, né? Divide as tarefas, todo mundo trabalha, não fica tão pesado, pastor, né? Bom, vamos aqui pro... Tem um tema aqui que é muito legal. Ele diz, ó, não é... O tema diz o seguinte: seja autêntico, não bipolar. Dia tá sorrindo para todo mundo. Dia tá dando umas respostas em todo mundo. Eu sei que nós temos nossos problemas, mas eu considero a pessoa bipolar não é homem de verdade. Tem gente que diz assim, eu falo as coisas, não tenho papa na língua não, eu falo o que vem. Mas eu acho que assim, aí no outro dia você está sorrindo para todo mundo, abraçando todo mundo, tolerando, daqui a pouco está descendo um martelo na cabeça das pessoas, né? Deixa eu ver se tem uma referência aqui para a gente meditar nisso. Não, seja autêntico, não bipolar. Tiago 1, 7 e 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele não tem constância. Não é uma pessoa que a gente possa confiar, porque hoje ele está bem, amanhã ele já não está. Então, perde a confiança. E muitas vezes dos que perdem a confiança não sabem nem por quê. Mas é por isso aqui. Porque hoje a gente pode chegar, eu posso sentar aqui para conversar com o senhor? Ele pode. Sente aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Amanhã você chega e não estou para conversa não. É o seguinte, se você quer conversar, procure outra pessoa que eu não sou. Aí, puxa vida, perde a confiança. A gente tem respeito porque a gente tem que respeitar mesmo as pessoas e nossos líderes. Mas quando ele é inconstante assim, ele mesmo perde a moral por ele mesmo. Não acumule cargos, Eclesiastes 9:10. É como eu falei, o pastor é o porteiro da igreja, o pastor é o ensinador, o pastor é o professor da escola bíblica, o pastor ele cuida da escola bíblica, ele cuida de tudo. O pastor, ele não precisa, ele tem que estar de olho mesmo nas coisas. Mas quando ele quer assumir tudo só porque ele faz as coisas, a Bíblia diz para nós não ser convencido com as coisas, né? Achar que a gente é o último biscoito do pacote, né? E aí essas coisas complicam, sabe? A gente não valoriza o trabalho das pessoas. Como eu falei, Eclesiastes, não acumule cargos. Eclesiastes 9:10. Aqui, ó. Diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência. É tipo assim, obra nunca para. Você pode observar a obra de casa, a obra de igreja, nunca para. Você tem uma prioridade hoje, amanhã ela deixa de ser prioridade, já vem a outra e a gente vai naquele negócio desenfreado. Não, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. A gente não pode pegar muitas coisas, porque senão vai sobrecarregar para a gente. Não, isso aí eu não posso não. Olha, já me chamaram para pertencer a muitos departamentos na igreja. Quando eu vejo que eu não vou dar conta, eu digo, olha irmão, já estou participando do departamento tal e eu não vou conseguir manter esse. Então, a gente vai conforme as nossas forças, não pega coisa que você vê que não vai dar. Só que tem vezes que as pessoas vão colocando a gente no departamento e chega um ponto que você, não, eu não queria estar aqui. Eu prefiro o departamento. Tem um departamento de portaria. Eu já não dou conta, porque eu mexo na sonoplastia. Quem mexe em sonoplastia não tem condição de ser porteiro. Não tem.
Porque você tem que chegar cedo para ligar o som. E digo assim de passagem, o pastor fica preocupado se o som foi ligado, se a porta foi aberta. Se, gente, é muito complicado isso. A igreja tem que ter o seu porteiro para abrir a igreja tem que ter o sonoplasta para ligar o som. Não dê trabalho ao seu pastor se você é ovelha. Se você sabe da sua tarefa, vai lá, liga o som, espera o pastor chegar, né? É assim que a gente faz a obra de Deus, é dividido, mas faz com responsabilidade. Faça com prazer a obra do Senhor, né? Da mesma forma que a gente contribui com prazer, a gente, em oferta, a gente contribui com nossa mão de obra também com prazer, pontualidade, cedo, né? A gente acho que vai ter esse tema aqui para a gente ver o que a palavra diz. Olha só, é o próximo tema aqui. Não, ó, seja pontual. Você já pensou o pastor que só chega depois do que o culto começa? Ele chega lá no meio do culto, a não ser que ele esteja trabalhando por uma causa justa. Mas o pastor que acostuma, não, mano, o pastor só sobe no púlpito aqui quando o culto já está lá na metade, só para transmitir a palavra mesmo. Ele fica no gabinete dele aí. Ele já é costume dele. Irmãos, ou coisa errada que eu acho, o pastor ele tem que estar acompanhando as coisas. Ele é um administrador, tanto da parte financeira como também da parte espiritual. Ele tem que estar de olho em tudo que é falado ali. Ele precisa estar, como diz, resguardando ali a obra do Senhor. Aí o camarada só chega depois que começa o culto, lá depois que o culto já está no meio das coisas, aí ele chega lá como quem diga, a autoridade, não precisa se preocupar com essas coisas, né? Aí chega lá, passa 40 minutos no culto, já quer ir embora, com pressa. Porque, olha, os horários dos cultos é muito importante. Você já pensou uma igreja que não tem horário de começar, não tem horário de terminar? Não, aqui quem está na direção é do Espírito Santo. Aí foge. Nós temos uma lei no Brasil que os eventos não podem passar das 22 horas, principalmente se for em área residencial, né? Principalmente. E outra, vem gente de longe para congresso com criança, vem senhor de idade. Pessoas de idade não aguentam ficar até tarde, gente. Então por isso que as igrejas hoje estão vazias, porque não estão prestando atenção nisso. Né? Estão aí, não, fazendo evento aí, às vezes para varar, é vigília, se for vigília, a gente já sabe que é a noite toda, então a gente já vai preparado. Tem um ditado aí que é o seguinte, prepare meu psicológico para não sofrer depois. Né? Então se a gente sabe que o culto começa a tal hora e termina a tal hora, a gente fica mais tranquilo. Cultos na semana precisam ter horário médio, porque no outro dia as pessoas trabalham, acordam cedo. Eu estou falando aqui da região de Brasília, e aqui é uma região muito materialista, eu falo assim. Por quê? Todos vivem das indústrias. Acordam 4h30, 5 horas da manhã. E aí se você vai dormir 11 horas, 11h30, por exemplo, o culto acaba 10 horas na semana. Até você chegar em casa dá 10h30. Aí você vai tomar um café, uma água, fazer um lanche, dá 11 horas, 11h15. Aí você vai deitar 11h30 para acordar 4 horas, 5 horas da manhã. Ninguém consegue não. Nem todo mundo, gente, é aposentado para acordar a hora que quer não. Né? Então se a igreja não ajuda, a pessoa diz, não, hoje eu não vou não. E para ficar reclamando das coisas, é melhor que você fique em casa. Você vai pecar menos. O meu pastor fala isso, né? Então, se está sobrecarregando demais, a coisa está complicada com o horário, deixa quieto, não, é melhor você não ir. E eu faço isso quando eu estou muito cansado, eu digo, o culto hoje vai terminar 9h40 para 10 horas, não vou não. Vou orar daqui, aí eu vou ver culto online. Eu prefiro fazer isso que ficar murmurando. Olha só aqui, ó, seja pontual, Efésios 5, 15 e 16, vamos ver. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vou ficar até aqui, né? Isso aqui é o seguinte, se você é sábio,
você anda coerente com as coisas, você entende as coisas que é falado, que é vista, né? Agora, se a gente viver como nécio, fazendo só o que o coração manda e não vendo o que as leis falam, a gente paga o preço depois, né? E diz aqui, ó, remindo o tempo por quantos dias são maus. Esse remindo o tempo, eu coloco assim como aproveitar o seu tempo. Aproveita o seu tempo bem, né? Vê se está no horário, opa, eu já vou. Eu vou procurar andar como um sábio. Eu não quero ser nécio em nada, né? Pontualidade, né? E prudente. Prudente. É prudente chegar cedo? É prudente ter horário com as coisas? Da mesma forma. Olha, eu fui num culto. Marcaram para 19 horas. Eu cheguei 18h30, 18h30, 18h35. O culto foi começar às 7h30. Aí eu perguntei para o irmão quando deu 7h15. Irmão, será que a gente não chegou muito atrasado ou adiantado demais? Que hora começa mesmo os cultos? Ele disse, não, aqui só começa quando todo mundo chega. Então se todo mundo chegar às 8 horas, só vai começar às 8 horas. Fica errado isso aí, irmãos, porque você explora aquelas pessoas pontuais. Aí as que são pontuais dizem assim, eu não vou mais nesse horário não, porque eu fico lá esperando, ninguém chega. Então dá um descontrole, irmãos, ou coisa que eu acho feia, coisa desorganizada. Eu tenho minhas falhas, mas as coisas desorganizadas na casa do Senhor principalmente, a coisa não anda e a obra do Senhor perece com esses camaradas desorganizados. Pessoas que gostam das coisas quebradas na casa do Senhor. O computador que projeta não está funcionando. A mesa de som tem 2, 3 canais, 4 canais, 5 canais que não funciona. O microfone instalando lá, cabo picotando para todo canto. Então as coisas quebradas, extensão não funciona. Gente, as coisas na casa do Senhor, banco balançando, faltando derrubar as pessoas. Vamos organizar as coisas, andar prudentemente na casa do Senhor. Isso é inadmissível. Imagino como que Deus vê essas coisas, né? Aqui diz o seguinte, ó, seja dizimista. Eu já li lá em Malaquias 3,10, né? Tem pastores que acham que porque ele é pastor ele não deve dizimar, não deve... Não, eu já sou um pastor, eu não preciso estar dizimando não. Tem várias formas da gente dizimar na casa do Senhor, ajudando alguém, né? Tá precisando de uma cesta básica, de uma coisa. Às vezes o pastor também precisa tirar um pouco do bolso dele para ajudar as pessoas. Não é só ser ajudado não, né? Vamos ter coerência com as coisas, né? Olha só aqui também. Aí diz assim, seja participativo. Isso aqui para mim é uma lapada no meu rosto, né? Eclesiastes 4, 9-12. Vamos ver o que diz aqui, ó. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, assim, quando a gente é participativo, a gente ajuda as pessoas e é ajudado, né? Automaticamente isso vem. Quando a gente não participa, a gente não é ajudado, porque também você não quer participar. Aqui tá bem simples, né? Então eu sempre tive essa experiência, porque eu fui muito ajudado na igreja, com meus irmãos, né, em situações que eu lembro de uma vez que eu adoeci e graças a Deus na minha casa nunca faltou alimento, né? Mas tem fase da vida que falta aquelas coisas que são mais... Por exemplo, eu fiquei doente, não tinha nem como eu fazer um churrasco, porque não sobrava o dinheiro, né? A renda da casa era só para pagar a conta, né? E comprar o básico mesmo, né? Então se a gente quisesse comer uma pizza, não tinha como.
quisesse fazer um churrasco, não tinha como não. E aí, como a gente, os irmãos são solidários quando a gente está participando, eles dizem, rapaz, fulano sumiu, vou ligar para ele, rapaz, eu ando meio doente. Quando fala assim, eles já vão visitar, posso te visitar aí? Pode, meu irmão. Aí vem visitar, traz uma coisa, traz outra, não traz uma pizza e mata a vontade da gente. Um dia eu estava com muita vontade de comer uma pizza. Chegou o irmão, olha, para eu vir te visitar, trouxe aqui uma pizza para nós comer. Oh, Jesus, obrigado. Matou minha vontade de comer pizza. Então, quando você participa, você nunca fica só, principalmente ministerialmente falando, né? Aqui eu estou trazendo, não sei se você está observando aí, você que está ao longo da tela aí, você está observando que aqui tem ensinamento tanto para a ovelha como para a pessoa que vai liderar. Né? É o que eu falo sempre, se a pessoa não sabe ser liderado, ele nunca vai ser um bom administrador de nada, ele nunca vai ser ele nunca vai liderar bem, porque ele já provou que não acata a ordem, não sabe mexer com horário. Então, meu amigo, vai ser complicado para você, viu? Aí aqui tem aqui também para a ovelha, manter seu pastor informado. Ou o pastor manter o seu superior informado, ou a ovelha manter o pastor informado de tudo. 1 Tessalonicenses 5:12. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem entre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, para ter paz, para a gente ter comunhão com nossos superiores, a gente precisa manter eles informados dos problemas que tem, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia, se a gente for visitar uma congregação. Olha, hoje eu não vou estar por isso, por aquilo. Mantenha o pastor informado, ele precisa, isso aqui não é uma coisa que deve ser posta. Eu vou usar aquele que não me avisar vai entrar em disciplina. Não funciona assim. Isso aqui é espontâneo, né? Tenha reverência, reconheça seus superiores com amor, né? Com amor, a Bíblia é bem clara, né? Aí tem aqui, ó, não converse durante as cerimônias, que está lá naquele versículo que eu li, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Irmãos, a falta de reverência na casa do Senhor hoje em dia é coisa assustadora. Como é que o irmão, durante uma escola bíblica que o professor está transmitindo, ele se vira para o outro e começa a conversar os dois de maneira tal que atrapalha o professor? Na casa do Senhor, muitas vezes a pessoa senta para conversar, fica toda hora puxando assunto. Meu amigo, respeite a cerimônia. Você não vai conseguir bênção e ainda vai atrasar a vida dos outros. Sente lá na sua poltrona, preste atenção, tenha reverência. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. Tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de conversar também. Há tempo para isso, mas na casa do Senhor, durante as cerimônias, isso é inadmissível, né? Não quer ir à igreja mais. Hebreus 10:25. É aquela passagem que a gente leu, né? Eu vou ler de novo aqui, mas é aquela passagem que a gente leu há momentos atrás. Hebreus 10:25. Olha só. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia, que é o dia do Senhor, né? Então, muitos já disseram isso, não preciso de igreja não. Ó, eu conheço uma família de pastores, né, que eles pastorearam e precisou entregar a igreja lá. E aí eles não foram mais para a igreja, não, ficaram fazendo culto em casa. Tipo assim, eu fui pastor, agora eu quero ser pastor a vida toda por minha conta mesmo. Aí não é ligado a nenhum ministério, né? Ele mesmo, com a família, cultua ali em casa. Eu acho que fazendo dessa forma, você está matando os seus filhos espiritualmente.
Porque quando eles crescerem, eles não vão ter essa ideia de congregar. Porque você mesmo ensinou eles a congregar em casa. Então, você não pode reclamar quando isso surgir, quando isso se concretizar. Quando eles crescerem, tiver aí seus filhos, eles vão querer seguir a mesma regra sua. Porque foi decepcionado, ficou sequela, e aí você não quer congregar mais. E passou a fazer isso, se tornou ensinamento para os filhos, né? Infelizmente, temos disso, né? Não difame ninguém. Salmo 31:18. Às vezes a gente sai da congregação falando mal das pessoas, né? Difamando, criticando, né? A Bíblia diz, não precisa você fazer isso. Se não deu para ficar por um motivo ou por outro, sai fora, meu irmão. Tem muitas congregações aí, não precisa você ficar brigando, discutindo, peitando as pessoas, seus líderes. Não precisa disso não. A obra do Senhor tem que ter paz, né? Tem um versículo da Bíblia que diz assim, olha, deixo-vos a paz, o Senhor falando, a minha paz vos dou, não vos as dou como o mundo a dá. Gente, nós temos processos hoje de pessoas crentes contra próprios crentes, contra o pastor, contra a obra do Senhor. A coisa é meio difícil. Não difame ninguém. Salmo 31:18. Vamos ver o que fala aqui. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Olha só isso aqui. Emudeçam os lábios, né? O salmista diz assim, se ficasse mudo os lábios dos mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo, né? Pessoas que inventam calúnias. Eu já perdi amigos por causa de calúnia do outro amigo. Ele contou uma coisa lá para ele que eu não falei, e aquela pessoa nunca mais quis conversar comigo, né? Porque não procurou ver a verdade de quem vinha essa informação. Procurou se afastar, né? Então, que Deus abençoe e seja muito feliz. É uma coisa que eu não gosto, de saber que eu atrapalhei alguém. Posso até falar alguma coisa que entristeça alguém, porque a gente não é justo o suficiente. Mas tem coisa que parece que é até bom quando uma pessoa dessa se afasta da gente, que menos problemas você vai ter, né? Precisamos ser moderados em tudo. Eclesiastes 7:16. Olha só o livro de Eclesiastes, que fala muito, né? Quantas referências a gente já leu hoje em Eclesiastes. Eclesiastes 7:16. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. É uma pergunta, né? Por que te destruirias a ti mesmo? Então, é aquilo que eu falei. A pessoa, o pastor é o porteiro, o pastor é o sonoplasta, o pastor é superintendente da escola bíblica, o pastor é líder dos varões, a esposa é líder das senhoras, o filho é que faz isso ou aquilo e vai, né? Então assim, por quê? Porque ele é demasiadamente justo, só ele que sabe fazer as coisas. É só eu que sei fazer as coisas, é só eu que vou fazer as coisas. Então as coisas não funcionam desse jeito. Ou você delega funções, ou você vai entrar naquele que a gente chama síndrome de burnout, né? Que é o cansaço físico desenfreado pelas coisas, pelas funções, a gente alcança isso. Que Deus abençoe. Espero ter suprido alguma coisa que faltou. E se isso te ajudou, se esse vídeo ajudou, dá uma curtida aí.
se inscreve no canal, repassa, né? Porque as palavras que a gente acha bom, que a gente gosta, palavras de sabedoria, é bom que a gente compartilhe com outras pessoas que a gente ama. Um abraço, fique com Deus, a paz do Senhor e até a próxima.